Olá, meus amores, muito boa noite. Estou eu aqui mais uma vez com vocês. Vamos dar início ao nosso estudo, né? Dar continuidade, na verdade, né? Eu vou dar continuidade aqui. Eu falei ontem sobre os fariseus, né? E a tradição, né? E hoje eu quero dar continuidade para falar quanto à segunda multiplicação dos pães e da mulher cananeia, tá certo? Depois eu tô indo bem assim, minuciosamente por cada capítulo, né, devagarinho, até a gente terminar o livro de Mateus, tá bom? Então você que está chegando novo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandemente. Pegue a sua Bíblia se você tiver, se você não tiver, escuta que nós crescemos na fé ao ouvir a palavra, né? Não só de lendo, não, mas quando nós ouvimos, nós também aprendemos muito e crescemos na fé, tá bom? Então seja muito bem-vindo, você novo que está chegando, você nova. Eu quero falar para vocês uma coisa. Ontem eu fiquei de falar o nome das pessoas, não foi mesmo? E eu troquei os nomes. Não, Denise não foi trocado não, Denise é esse nome mesmo. O outro nome é o Marcos, depois o Daniel e a Viviane. Também tem a Manuela. A Manuela, ela é da Music Shop. Ela trabalha lá e eu fui lá para ver umas coisas, né? Que eu gosto muito desse negócio de músicas. E aí fui lá conhecer e tal. E aí eu comentei com ela sobre o meu canal, ela disse que ia se inscrever. Então seja muito bem-vinda, Manuela, e todos os outros, o Marcos, né? O Marcos, a Denise, né? A Viviane, que são também da Canon. Canon, né? É uma loja também muito bacana, que tem muitas coisas bacanas lá. Mas eu não tô aqui para fazer propaganda de loja não, tá, gente? Tá repreendido isso. Eu tô aqui para agradecer a vocês pelo fato de vocês se inscreverem no canal, confiarem no meu trabalho, gostar, né? Assistir uma vez e gostar e depois se inscreveram. Que Deus os abençoe grandemente. Mantenham-se aqui comigo, firme, e que a gente possa propagar o nome do Senhor, né? Levar mais adiante, né? Você novo que está chegando, então olha, volte para o Senhor, você que estava afastado, né? Mas que agora está voltando, volte sim, mas volte com todo o seu coração, com todo o seu amor, se dedique a estar na presença do Pai. Bote ele sempre em primeiro lugar na sua vida, tá bom? Eu sei que nós temos muitos afazeres, mas quando amanhecer o dia, ou qualquer coisa que você for fazer, coloque ele na frente primeiro, que ele vai te dar muito, muito sucesso, tá bom? Sucesso que eu quero dizer não é sucesso para que as pessoas vejam o seu, não, sucesso no que você for fazendo. Se você for adquirir alguma coisa, terá sucesso, vai conquistar aquilo. E você entende o que eu falo? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos dar continuidade aqui? Segundo, então, a multiplicação dos pães, né? Eu parei no versículo de número 31, né? Que quando vim falando sobre os fariseus e a tradição. E aí, agora eu vou para o versículo de número 32 e nós vamos falar a segunda multiplicação dos pães, tá bom? E aí diz assim... mas antes, lembrei-me, não esqueça de dar o like, tá bom? E também não esqueça de compartilhar essa palavra. Leve a palavra amiga para alguém, tá bom? Não custa nada você fazer isso, é tão rapidinho. Faça isso, faça como o Marcos aqui, como a Manuela, né? Que se inscreveu no canal e estão gostando muito, eu fico muito agradecida por isso, tá bom? E vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus possa trazer tudo aquilo de mais maravilhoso, daquilo que está no seu coração que você deseja, porque milagres é só com Jesus, tá bom? Mas é necessário fé, crer, acreditar, tá bom? Então vamos lá. E aí diz assim no versículo de número 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar
tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-o, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Então, vou parar aqui. Veja bem. Vamos entender aqui quanto é a multiplicação, a segunda multiplicação dos peixes. Vamos entender. A verdade é que aqui é mostrado o sobrenatural de Deus. Está mostrando o sobrenatural, que só Ele pode fazer. Sobrenatural é só com Deus. Jesus faz milagres. Ele faz milagres, tanto milagres físicos, quanto na multiplicação dos pães, né, como no caso aqui, ele fez um milagre físico. Ele pegou o pão, apresentou aos céus, né, ao Senhor, né, o Todo-Poderoso, e então fez a multiplicação. E a segunda vez foi quando ele reafirma, né, ele faz reafirmar o seu poder na sua condição divina. Como? Atuando na forma sobrenatural. Quando ele curou o coxo, né? Quando ele curou o coxo, e também quando ele expulsou Satanás, né? Os demônios, né? Que estavam no corpo de pessoas da época, né? Então ele aí atuou com o sobrenatural dele. Então Deus, ele ao mesmo tempo que ele estava em humano, né, como nós, ser humano, porque ele se colocou como homem, né, mas ele tinha divindade, o espírito dele. Então o espírito dele, ele trabalhou tanto quanto com o sobrenatural dele, quanto o natural de ser um homem. Então Deus, naquela ocasião, ele usou da sua natureza divina. Você entende? Ele usou da natureza divina dele, mesmo estando na condição de homem, na condição humana, você entende? Então Jesus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que faz tudo conforme a vontade dele mesmo, conforme a vontade dele, que quando ele disse haja, houve tudo o que ele queria. Você entende? Ele verbalizou, de acordo com a verbalização dele, ele então conseguia realizar coisas. Conseguia não, consegue. Então, milagres físicos, Deus nos dá. Ele sempre nos dá. Como ele nos dá o pão da vida, não é mesmo? Deus nos dá o pão da vida, é um milagre físico. Então, os milagres físicos, não somente Jesus pode, né? Mas ele também pode realizar milagres como milagres moral. Ele também faz através do Espírito Santo dele. E é isso, né, que ele quer mostrar aqui para nós, você entende? Os milagres físicos somente Jesus pode fazer. Mas os milagres moral, ele também faz, tanto um quanto o outro. Ele faz através do Espírito Santo, e é isso que ele quer nos ensinar. Ele quer nos dar ensinamento, ele quer mostrar que uma ligação direta com ele resolve. É só a gente chamar por ele, então ele vai resolver. Mas como que nós chamamos? Nós precisamos segui-lo. Ele quer que a gente siga ele para que ele venha sustentar os nossos dias. Você entende o que eu falo? Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso em tudo. Então ele quer que a gente siga ele, que a gente o obedeça, para ele vir sustentar os nossos dias. Você entende? Ele nos impulsiona
de várias formas, para a gente fazer várias coisas nessa vida. Ele sempre está nos impulsionando. Vai, eu estou contigo. Vai, segue, eu estou contigo, não te abandonarei. Vai em frente, desde que seja uma coisa que ele vai ver que não vai te prejudicar. Porque Deus, ele só quer duas coisas da gente. Você crê na palavra, não crê na palavra da Bíblia? Quando a gente crê na palavra, a gente sabe que Deus só quer ele quer muitas coisas da gente. Mas duas coisas que são bem importantes, que eu vejo ao meu ver também, né? Cada um tem uma maneira de enxergar. Mas ao meu ver, Deus, ele quer duas coisas da gente. Ele não quer. Aliás, ele não quer tem duas coisas que ele não aceita na gente. É a injustiça e o sofrimento. Ele não quer que a gente sofra. Ele não quer que a gente passe por tamanha injustiça, seja ela qual for, você entende? Então, Deus, ele quer nos ensinar muita coisa. Ele quer nos ensinar a gente ser solidário, por exemplo. A gente se aproximar do próximo, ajudar o próximo, né? Então, ele penetra nos nossos corações, né? E ele toca de uma forma que ele faz você ter coração solidário, coração bom. Todo aquele que tem um bom sentimento, bons pensamentos, que anda na presença do Pai, ele tem um coração solidário. Então, o partir do pão naquela época, né, traz, né, ainda traz, mostra-se um senso de solidariedade, um senso de perdão, que faz com que tanta pessoa que está precisando, né, quanto você próprio, ver que no mundo os alimentos faz aproximação de pessoas. Você entende o que eu falo? Os alimentos faz a aproximação de pessoas. Isso assim, uma oportunidade que Deus faz com que as pessoas se unam, né? Às vezes a gente olha pessoas, é complicado, né? É complicado explicar isso aqui, mas às vezes, deixa eu só seguir aqui para ver se eu não estou passando do que eu teria que falar. Às vezes a gente, Deus quer que a gente veja o quanto nós podemos, através do alimento, né, quando nós conquistamos, né, às vezes tem pessoas que passam muitas necessidades, precisa não só alimento de comer, mas alimentar a alma. Pessoas precisam ser alimentadas pela alma. Quando a pessoa vem de coração aberto e ela recebe a Deus, Deus então jamais faltará o alimento, faltará o alimento para essa pessoa, você entende? Por isso ele disse que tomando pão, ele falou assim, tomando pão, dai graças, né? E partiu e deu a todos, né? Quando, na época, né? Ele disse, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Então, Deus, isso está escrito, deixa eu ver aqui no meu caderno. Esqueci agora, confesso para você. Está escrito em Mateus. Em Mateus não, em Lucas. Está escrito em Lucas. Lucas, versículo 19, eu acho. Lucas, versículo 19. Eu queria achar aqui, mas é mais complicadinho assim para mim achar, que eu custa achar um pouquinho. Mas é em Lucas, sim. Deixa eu achar aqui. Lucas, João, Lucas, no capítulo 22, versículo 19.
Peraí, vou ler para vocês aqui certinho. 22, versículo 19. Aqui. Diz assim, ó. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhante, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Aí ele vem contando aqui, não vou continuar lendo isso aqui não, porque o que eu quero falar para vocês é só quanto essa multiplicação do pão, quanto a generosidade, quanto a solidariedade. Então, quando uma pessoa tem um coração aberto, um coração solidário, um coração carregado do amor de Deus, ela é uma pessoa que faz a divisão do pão. Porque assim, a divisão do pão não só de alimento, mas para alimentar a alma, como eu falei, você entende? Você convidar alguém para conhecer o reino de Deus. É você evangelizar, buscar levar a palavra e falar o quanto Deus representa na vida de cada pessoa, você entende? Então, quando eu quero que você entenda o seguinte também, que eu até escrevi aqui no meu caderno uma coisa assim, ó. Que eu escrevi assim: a palavra de Deus é a Bíblia. Eu escrevi, vou te dizer aqui, ó. Aqui, ó. Eu escrevi aqui. Então eu escrevi e eu quero falar isso para vocês, porque eu escrevi aqui, eu quero ler para vocês o que eu escrevi. Que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que é a Bíblia Sagrada. Então, nós cremos, né? Você crê, eu creio que você crê, né? Então, tudo que está escrito na Bíblia, nós cremos o que está escrito. Eu creio que você crê. Então, no que diz respeito ao acreditar na Bíblia, eu quero dizer assim, que existem motivos para a gente acreditar, não é mesmo? A gente ter a certeza, né, de que Deus está presente nas nossas vidas. Mas nós também sabemos que Deus odeia o sofrimento e a injustiça, como eu vim falando no início. Deus odeia o sofrimento e a justiça. Então, Deus pensa que ele não quer ver o povo, os seus filhos maltratados. Ele quer que os seus filhos tenham vida e vida em abundância. Você entende? Então, a Bíblia diz que durante todo um processo, por exemplo, se a gente passa por sofrimento, durante todo esse processo de sofrimento que a gente está passando, Deus também está passando, Ele sofre de ver a gente sofrendo, você entende? Então ele fica indignado quando um filho seu está aflito, quando um filho seu está triste, quando um filho seu está vivendo momentos de aflição, momentos onde ali você não tem paz, você não tem harmonia, você está sendo maltratado pelo maligno, porque você deixou que isso acontecesse na sua vida. Então Deus, ele odeia o sofrimento e a injustiça, e ele também se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa com cada um de nós, por quê? Porque ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece todas as nossas dores e ele sofre junto com a gente. E o que ele quer é que a gente tenha amor um pelos outros, carinho um pelo outro, que ajude um ao outro, principalmente ele dá muito amor, muito carinho, principalmente àqueles a quem busca ele, você entende? A quem busca ele está sempre dando carinho, amor, atenção, não deixa de espécie alguma aquela pessoa sozinha, você entende? Eu escrevi aqui quanto a isso, porque às vezes eu estou estudando e aí eu escrevo, como eu já disse para vocês. Então, é por essas coisas e outras, né? Por essas razões e outras que nós devemos principalmente confiar nesse Deus, colocar Ele sempre em primeiro lugar nas nossas vidas.
porque quando nós confiamos, Deus, ele evita que a gente venha a sofrer. Ele não quer ver o sofrimento da gente, como eu já disse, né? Ele é consolador, Deus é consolador. Ele entende os nossos sofrimentos. Isso está escrito também num livro, no livro de Zacarias. E ele mostra que ele quer mostrar para a gente que a nossa esperança está somente nele. Então nós temos que ter certeza que todo sofrimento, quando a gente está passando por sofrimentos, dificuldades, seja o que for, a gente tem que ter certeza que Deus está com a gente sempre. Não importa se no sofrimento, se na alegria, Ele está presente desde que você o busque. Você entende? Então pensa nisso, porque Deus, Ele permite que a gente passe por sofrimentos, porque Ele tem coisas para nos ensinar. Quando a gente passa por sofrimento, Ele está nos ensinando. E a resposta disso está na palavra dele, né? Quando nós queremos aprender de Deus mesmo, então a gente procura ler a palavra, a gente procura ouvir a palavra, para que a gente venha aprender e Ele possa nos ajudar, nos ensinar, para que Deus, o desejo de Deus nada mais é do que suprir todas as nossas necessidades. Para isso que nós precisamos entender a palavra dele, entender o que ele está falando, né? Para que a gente não venha passar, ter dúvidas quanto à palavra dele, porque a palavra dele está na Bíblia, a palavra dele está na Bíblia. Você não pode ter dúvida dessa palavra que está escrita aqui. Você tem que ter certeza que essa palavra é dita por Deus. Você entende que os profetas, aqui no caso, todos eles deixaram uma palavra forte, verdadeira, quanto à palavra do Senhor Deus. Ele é vida. A vida nós só temos em Cristo Jesus, tá certo? Amanhã eu venho falar com vocês quanto no capítulo, eu tirei até da página, eu vou dar continuidade aqui, quanto vou dar continuidade porque aqui no caso eu vim falando sobre a multiplicação dos pães, né? Sobre o sobrenatural de Deus, tudo que ele faz, né? Tanto ele se fez humano, mas usou também da divindade dele. Então, amanhã eu venho continuar com vocês falando sobre os fariseus, né? Também vou dar continuidade no capítulo 16. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou ler aqui, que eu pulei aqui, quanto à mulher cananeia. E aqui diz assim: e partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias quer dizer, dos arredores, né? Clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas já expliquei aqui no milagre que Deus faz, né? Ele expulsa até demônios. Mas veja bem, olha essa mulher. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a sua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, veio o mar da Galileia e subiu a um monte, assentou-se lá. E
vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus e ele os sarou. Então, gente, o que a gente enxerga aqui? Que eu já falei quanto que Deus fez muitos milagres, né? Mas a gente enxerga aqui que essa mulher cananeia, ela foi mostrando quanto a fé dela era importante, né? Como foi importante a fé dessa mulher pela pureza da fé dela. Deus disse então, Deus falou para ela, né? Que devido à fé dela, ele já havia concedido aquilo que ela queria. Então, o que ela vem nos ensinar aqui é que o valor de quando nós perseveramos em oração, isso nos faz permanecer firme, né? Até que seja liberado todas as coisas que Deus traz para a gente, porque a resposta, o consolo, a esperança, tudo está em Deus, tá certo? Então, essa mulher mostrou a grande fé dela. Então, a pureza da fé é o que a tornou grande. Foi isso que o Senhor Jesus viu naquela mulher cananeia. Estou lendo aqui. Ela mostrou a qualidade da sua fé na sua persistência, pois tudo lhe era desfavorável. Se até as mulheres judias daquela época eram desvalorizadas pelos religiosos, imagine uma mulher gentia. Você entendeu isso? Então é necessário perseverança, é necessário fé. Acredite que aquilo que Deus botou no seu coração, você vai conquistar. Porque se é de Deus, Ele faz acontecer, tá bom? O que está ligado na terra, certamente está ligado no céu, se for da vontade do Senhor. Se não for nada que venha te fazer sofrer, tá certo? Então até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de orar, agradecer ao Senhor por essa noite, por esse dia tão abençoado, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.